Seja bem-vindo ao Serafim Tarô, meu nome é Valdemar, essa é uma leitura semanal para o signo de Áries, leitura temporal, geral, coletiva. Pegue para você somente o que fizer sentido, o que ressoar. Se você tem um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, assista às leituras dos signos da Lua e do seu ascendente. Se você for novo em nosso canal, gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se, por favor. Curta, comenta, compartilha, se for possível, é claro. Cada ação dessa contribui de forma generosa para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura. Vou iniciar para você aqui agora. Vamos ver primeiramente essa tiragem, que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura. Para Áries, qual é a mensagem, o conselho e possível desfecho que Áries precisa saber essa semana? Ou quando encontrar essa leitura, por favor. O 9 de ouros, carta de independência, mas também de colheita. Vamos ver o que significa. 7 de paus, uma carta que pede bastante uma proteção, principalmente em tudo aquilo que faz referência para você a questões de valores. Podem ser valores mais voltados para o campo material, físico, financeiro, ou não necessariamente, como de repente estabelecer, né, uma proteção para suas questões mais afetivas, né? Enfim, essa configuração do 9 de ouros com o 7 de paus vai trazer para essa semana para você ter maiores cuidados, né? Talvez até com um pouco da exposição, né, eu diria. Olha, caíram duas, hein? Arcano Maior aos Namorados e a Força. Então, me reforça muito uma questão, né? A força, de alguma maneira, mesmo que ela fale de coragem e de bravura, ela também pode representar, sim, em algum momento, essa questão de defender os nossos interesses mais pessoais. O Arcano Maior, os Namorados, pode falar dessa questão de tudo aquilo que a gente tem uma paixão, de tudo aquilo que a gente gosta, de tudo aquilo que a gente ama, de tudo aquilo que é nosso, né? De tudo aquilo que toca de alguma maneira no nosso coração. Então vai pedir um cuidado, né? E assim, não é qualquer cuidado. É até sim um cuidado mais excessivo com tudo aquilo que faz referência ao que é particular para você, né? Como a gente abordou anteriormente, é claro, nas minhas leituras você pode sempre adaptar as mensagens que saem aqui para questões de amor romântico, trabalho, finanças, uma vez que abre com o 9 de ouros para você, né? Pode fazer referência a projetos, a amizades, questões familiares. Então, pede aqui para você deixar em um âmbito um quanto mais seguro, seja lá o que essa leitura esteja falando para você, tá? Eu pego muito forte aqui, cabe, é claro, a sua adaptação, mas eu vou pegar muito forte aqui em um primeiro momento, essa questão mais daquilo que é mais financeiro para você, daquilo que é mais questões materiais e físicas, né? Salvando o caso de poder ser outra coisa, mas tem para mim essa característica de deixar as coisas um tanto quanto mais ali dentro da sua individualidade, né? Olha, as coisas estão ruins, ninguém precisa saber, só você, né? Ah, tá melhorando? Ninguém precisa saber, só você. Tá bom? Tá maravilhoso? Ninguém precisa saber, só você, tá? Tente trazer essa questão do cuidado com muita seriedade, né? E de fato, né, como um leão, proteger ataques externos, é claro. Na maioria das vezes a gente que expõe também demasiadamente, né? Então, não digo que seja para você ad eterno, né? Se conseguir é bom,
mas às vezes, de repente, essa semana você está trabalhando numa coisa, né? Ou doravante, quando você se conectar com essa leitura, que precisa conter essas características aqui, né? De deixar a coisa mais protegida, vamos dizer, de interferências externas. Tá? Eu vejo que isso, seja lá o que for, quando você traz essa sensação de, não, eu vou cuidar disso, né? Eu vou, como se fosse a coisa mais valiosa para mim, eu vou cuidar, vou aqui gestar, né? Vou trazer essa segurança. Eu vejo que é algo que pode aqui, com certeza, dar bons resultados, né? Principalmente para quem gosta de expor muito as coisas. Pessoal, talvez não seja a época certa para isso, tá? Igual eu falei, não que você nunca mais possa fazer. Talvez não seja a época agora para esse tipo de coisa, né? Ó, no fundo do maço, a justiça, né? Então, de fato, aqui, a justiça também, ela começa a atuar de forma mais firme, consistente, forte na sua vida, a partir do momento que você também se compromete em deixar as particularidades no particular. Né? Não, nossa, mas aconteceu uma baita de uma justiça para mim. Sim, mas ninguém precisa saber. Né? Mantenha-se ali dentro daquele lugar que você entende que é seguro. Né? Às vezes até a justiça espera esse nosso posicionamento para que ela possa se manifestar, né? A justiça ela pode ser alguma coisa no sentido material, físico e financeiro, como eu vi, né? De repente aqui uma resolução de uma situação. Na justiça pode até ser, mas a justiça também ela vai representar esses acontecimentos que na maioria das vezes são elaborados por forças maiores, né? E que por vezes contam com o nosso bom senso de não ter esse compartilhar demasiado, né? Porque senão como é que as forças atuam, sendo que há interferência de terceiros? Né? Quando a gente deixa, dá essa possibilidade do outro meditar sobre a minha coisa, eu já interfiro nas forças celestiais que puderam atuar ali naquele algo que eu busco. Né? Vamos ver mais? Energia de Libra bem forte, Leão e Gêmeos por enquanto, tá? Vou tirar uma carta da astrologia para você, para a gente entender as influências astrológicas para você dessa semana aí, tá? Que está começando. Olha lá, um eclipse solar. E é interessante, né, que o eclipse solar é quando a Lua entra na frente do Sol, de fato, né? Então, é como se tivesse essa necessidade aqui de esconder aquilo que é um Sol para você. Né? O que é um Sol? Um Sol pode ser uma realização. O Sol está relacionado, né, ao elemento alquímico, né? Alquimicamente ele se relaciona com o ouro, aquilo que é de valor, aquilo que é de brilho, aquilo que é de sucesso, aquilo que é de abundância, né? Para nós, o nosso próprio sistema de criação é governado pelo Sol. Então, entra, né, a Lua na frente do Sol, causando essa espécie de ofuscar, né, de não deixar saber. Olha que leitura interessante, né? Meio que pedindo, convidando, né? Propondo que o indivíduo que se conecte a essa leitura comece a fazer as coisas de uma maneira mais reservada, né? Coloca a lua na frente do seu sol. É claro, terá o momento dessa lua passar e o seu sol brilhar novamente, mas não é o momento, entende? É o que é falado aqui, né, para você. Mais uma. Ó, Quiron, uma ferida, né? Pode ser que a exposição demasiada de alguma coisa leve a algum tipo de sofrimento. Né? Pode levar à perda de possibilidades, por exemplo. Um relacionamento que está prosperando, que está indo bem, ao expor, né? Ao dar essa oportunidade do outro meditar sobre o algo que é meu, que deveria ser somente meu, né? Pode atrapalhar, interferir naquele comungar, vamos dizer.
Tá? Então tem alguma coisa nesse sentido aí para você essa semana que você vai precisar meditar, né? Sobre. Se a leitura fizer sentido para você, é claro, a gente sabe que é uma leitura geral e não é toda semana que bate, né? Mas independente de qualquer coisa, são excelentes conselhos que o tarot traz para você nessa semana. Ó, casa 3, hein? Uma casa de comunicação. Então, faz muita referência, olha, talvez não seja a melhor semana, o melhor mês ou a melhor época para estreitar laços comunicativos, né? Ah, claro, a gente vai ficar sem falar, é evidente que não, mas o necessário apenas, né? O mínimo necessário para não deixar com que o externo venha a saber do que está acontecendo mais dentro dessa micro ou pequena esfera da sua vida, tá? É o conselho, ó. Carta de peixes, questões espirituais também. Então, assim, eu vejo muito essa questão que a gente abordou anteriormente, que aqui é como se houvesse de fato até mesmo um convite da espiritualidade para você se manter mais no reservado, né? Para que talvez até a espiritualidade possa atuar de uma maneira mais firme e consistente aí na sua realidade, né? Para a elaboração de alguma coisa, eventualmente, para a melhoria, para a segurança, para a proteção de algo, tá? Bem lícito e importante a gente levar isso em consideração, né? Vamos ver aqui um conselho, um aprofundamento com o baralho da Maria Padilha. Ó, boas notícias embaixo do 9 de ouros, eu gosto bastante. Para mim, vai falar exatamente a temática já abordada, né? Se eu quero ter boas notícias na minha vida, que quer dizer o que boas notícias? Cara, pode estar muito relacionado a resultados, né? Não são flores, né? Ao florescimento de alguma coisa que é importante para você. Olha, a carta do casamento pode ser que para muitos aqui seja uma questão, sim, de relacionamento, que precisa estar menos expostos, né, a vida do casal, do namorado. É casamento, mas pode ser parcerias, amizades também, né? Tem uma questão de proteger algo aqui, sabe? Protegendo aquilo que é seu, cuidando daquilo que é seu. Olha, espiritualidade menor. Isso aqui gera um pouco de preocupação, porque fala muito dessas forças mais telúricas que podem atuar de alguma maneira na interferência, né? E é como a gente vem abordando aqui, vai ser muito da questão do que o quê? Pô, a gente viu na questão astrológica, né? Meu, a Lua entrando na frente do Sol. Vai ter que ter essa proteção, né? Principalmente para as mulheres aqui, voltar mais o olhar, né? Para quem está, é claro, no relacionamento, numa união estável, cuidar mais dessa questão. Às vezes o marido é muito boca aberta, linguarudo, fica falando o que não deve, e aí vem prejudicar a vida do casal de alguma maneira, né? Então, porque a lua é feminina, é que a lua que está entrando na frente do sol, é a lua que está meio que tapando, ofuscando, né? Bloqueando esses raios solares masculinos de atingir os outros. E veio para você aqui, né? Uma carta de comunicação, a casa 3. E também a carta da inteligência. Então, às vezes, sei lá, você está aí com o seu marido, com a sua esposa, trabalhando numa estratégia para se alcançar alguma coisa, e aí essa questão do comunicar demasiadamente para aqueles que não fazem parte da micro ou da pequena esfera, meu,
vai causar uma ferida, né? Vai ter ali um desapontamento. Por quê? Porque está levando demais a informações desnecessárias, aquilo que era para ficar só dentro do âmbito, né? Mais ali familiar, vamos dizer, da micro e da pequena esfera, né? Microesfera se for você sozinho, pequena esfera se for você e o outro ali, né? E aí, que bom, né? Que veio a carta da espiritualidade maior aqui para você, no fundo do maço, demonstrando que sim, aquele que segue, né, a ordenança, o convite, a proposta do tarô, terá sim essa proteção, mas por parte da espiritualidade, haverá justiça acontecendo. Por quê? Porque a pessoa está entendendo que boa parte, né, dos acontecimentos provém dela mesma. Poxa, se eu sei que eu posso me proteger ficando mais na minha, não expondo o que é necessário, né? Eu sei que a espiritualidade pode atuar mais forte na minha vida numa questão de proteção, de abertura de caminhos, de fazer as coisas florescerem. É claro que quando chega uma boa notícia para nós, a gente fica louco para compartilhar, porque a gente quer compartilhar a nossa felicidade. A gente precisa entender que da mesma maneira que tem pessoas que torcem pela nossa felicidade, há aqueles que não torcem. E às vezes esses que não torcem, né, estão mais próximos da gente do que a gente possa imaginar. Então é um cuidado que você tem que ter aqui doravante, essa semana, esse mês, ou quando você encontrar essa leitura, para alguma coisa que já está ali em fase de desenvolvimento, ou para alguns até algo que vai começar. Muito forte para mim é a questão do material físico e financeiro e da parte romântica também, dos relacionamentos de amor romântico, tá? Vamos ver mais um. Vamos ver com o tarô maçônico essa semana, tá? Pra gente ver o desfecho. Então, em sua maioria, são conselhos, né, que vem aqui para aquele que, no mínimo, quer essa proteção, quer ter essa facilidade na conquista de alguma coisa aqui, né? Ou quer aperfeiçoar, melhorar os seus relacionamentos, ou algum projeto que tenha. Qual que é o desfecho, então, para Ares, por favor, nessa situação? Ó, um cavaleiro de copas, hein? Embaixo da carta das boas notícias, vem chegando alguma coisa boa aí para você, tá? E o exercício apresentado aqui pode, com certeza, acelerar a chegada dessa boa notícia ou dessa realização. Energia de câncer, câncer, peixes e escorpião, né? Olha, um 10 de espadas. Tomar cuidado para não pôr tudo a perder aqui por conta, né, de não conseguir fazer o exercício proposto anteriormente. Ela cai embaixo da carta do casamento, tá? Então, buscar entender seriamente o que foi falado, caso ressoar para você, pode ser uma boa para evitar perdas, tá? E serão, assim, perdas desnecessárias, porque caberia a nós fazer o exercício para que a perda não fosse gerada, né? Ou alguém que você lida de repente, tá? Se isso daqui estiver falando para você, no sentido do outro que você lida, é muito importante ter uma conversa, né? Fazer com que o outro entenda a abordagem dessa leitura para se prevenir, né? Se prevenindo, fazendo a sua parte, pode ter certeza, né? A justiça, a espiritualidade maior que veio aqui, fará parte dela também, tá? Olha, arcano maior o carro, você tem muita coisa para triunfar, tá? Muito triunfo, muitos caminhos abertos. O carro ele vai falar desse indivíduo que atinge o sucesso, né, que gera o sucesso, que cria o sucesso, por onde passa.
mas tem que ser naquela coisa, não na exuberância do demonstrar, né? Eu vejo aqui muitas conquistas mais silenciosas para você, tá? Conquistas silenciosas é a palavra, tá? No fundo do mar, são uma rainha de paus. Triunfará como uma rainha de paus, né? Mas de uma maneira mais silenciosa. Ao menos essa semana, no trabalho de alguma coisa que está sendo construída, esse mês, ou doravante quando você encontrar essa leitura, tá? Mas tem muito sucesso aqui, tem muito triunfo, tem muita independência, né? Tem muitos caminhos abertos, tem muitas boas notícias chegando, mas tudo isso vai ficar mais uma questão de não exposição, se assim a gente pode chamar, tá? E essa foi sua leitura semanal, espero que você tenha gostado. Mais do que ter gostado, que tenha ajudado alguém de alguma maneira, trazendo uma luz, um incentivo, um direcionamento, um esclarecimento, seja qual for a ajuda, mesmo que seja mínima, já tá bom para mim. A minha missão é sempre ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando ajuda menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Se você for novo em nosso canal e gostou, vai se inscrever agora para ajudar a gente, curta, comenta, compartilha se lhe for possível, e a gente vai se vendo sim nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso, você merece, e até logo, Ares.